Olá, companheiros da Casa Espírita Vinha de Luz. O nosso abraço fraterno para todos vocês. É uma alegria imensa, não é? Estar conversando com vocês, que nós possamos, nesse momento, que nós vamos refletir acerca do assunto sobre transplante de órgãos, porque nós estamos no mês de setembro, e no mês de setembro nós lembramos da importância, né? O mês de setembro a gente chama de um mês amarelo, em que é um alerta para que nós possamos perceber a importância da doação de órgãos. É um ato de amor, né? Como diz a chamada, o convite para doar os órgãos, é um ato de amor. Então, quem está precisando, se nós pudermos fazer essa doação, se nós ainda temos dúvida, a questão espiritual que envolve cada um de nós quando saímos do corpo e deixamos o corpo e doamos o órgão, quais as consequências disso para o espírito desencarnar? Então, companheiros, mês de setembro, né, nós lembramos que é o mês amarelo, que nós lembramos a prevenção contra o suicídio. Nós sabemos que está cada vez aumentando mais o número de suicidas, e a doutrina espírita esclarece muito sobre essa questão. Então, o Setembro Amarelo, que nós fazemos a prevenção contra o suicídio, e, ao mesmo tempo, o mês de setembro também, nós entramos na parte final do mês de setembro como mês de setembro verde, né? Amarelo para suicídio e verde para doação de órgãos. O nosso tema hoje foi sobre doação de órgãos, mas temos que lembrar que o mês de setembro essas etapas. Setembro amarelo, né? Vamos repetir, para poder fazer a prevenção contra o suicídio. E setembro verde, que é a doação de órgãos. Era preciso a gente dar essa corrigida para poder ficar bem claro para todos. Ok? Então, nós temos na doutrina espírita poucas informações a respeito disso, mas nós vamos encontrar em Emmanuel, em Joana de Ângeles, em Divaldo, algum comentário de Divaldo, de Chico também, acerca desse tema. E esse tema ele vai fazer com que nos elucide acerca do que a espiritualidade entende como doação de órgão, como um ato de amor. Então, se nós temos dúvida, nós vamos deixar de ter agora. Se nós tínhamos medo, receio, o que aconteceria conosco depois de desencarne sem o órgão, né, do corpo, agora nós vamos ficar bastante esclarecidos sobre esse tema. Nós, agora que tínhamos também essa dúvida, e éramos discutidores desse assunto, um dentro do movimento espírita achava que devia doar, outro achava que não devia, e dava justificativa, e agora nós vamos perder essa nossa opinião pessoal, né? E vamos agora, alinhado com Jesus, alinhado com os amigos espirituais, poder ver o quanto é importante nós entrarmos na fila de doadores e o quanto é importante para nós que vamos fazer esse ato de amor e muito mais ainda para quem vai receber. Então, nós vamos travar esse diálogo com vocês para que a espiritualidade, toda uma bibliografia que nós escolhemos, e quem vai falar sobre esse assunto praticamente são os espíritos. São eles que vão nos elucidar. Aqui nós vamos só concordar, porque antes de eu passar para vocês, eu estudei e também tinha dúvida, tinha até um pouco de medo, vou confessar para vocês em relação a isso, mas agora as dúvidas se dissiparam. Então, quanto à doação de órgãos, a questão também da cremação do corpo, né? Como é que fica o espírito desencarnante depois que o corpo é cremado, tudo isso a espiritualidade nos esclarece, e a bibliografia eu vou passar para vocês, depois vocês podem consultar, porque nós, pelo tempo, nós sintetizamos o assunto. Mas quem quiser, na bibliografia, pode procurar lá, que vai ter um aprofundamento, e nós vamos agora ser realmente um doador de coração, um doador de sentimento, e vamos colocar, né, o amor e a caridade em ação, né? O amor e a caridade em ação. Então, nós vamos ler uma página para preparo do nosso ambiente, para que nós possamos contar com a presença dos amigos espirituais nos incluindo, nos ajudando nesse assunto tão delicado, né? Esse assunto que é recente para todos nós, e o que a espiritualidade fala para nós acerca disso. Então, nós vamos ler uma página do livro Religião dos Espíritos, que tem como título Pureza. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje,
Não existe ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar que Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações, em todas as criaturas. Continua Emmanuel. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria no poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsediada, em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a em mensageira celeste da ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transformou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu os braços amigos até o fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou. Invigilante, que se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para conferir-lhe a embaixada importante. Se purifiques assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente um dia à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, pode surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, nós, com essa página de Emmanuel, nos lembrando que, como Jesus nos vê, como ele nos enxerga, ele enxerga sempre Deus, que é o amor dentro de cada um de nós, e que nós possamos, com esse tema, poder fazer a nossa prece inicial, suplicando a Jesus e os amigos espirituais que nos auxilie, que nos envolva, para podermos levar essa mensagem de amor para todos os corações que necessitam, Senhor, de um órgão, que necessita de uma sobrevida, e necessita de uma moratória como foram os Espíritos. E vamos falar assim. Querido Mestre Senhor, muito obrigado, querido pastor, por estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, para que a clareza dos teus ensinamentos, a clareza e a simplicidade dos teus ensinamentos, capitaneado pelo seu amor incondicional, desenvolva, Senhor. Que nós possamos, através da doutrina dos Espíritos, poder perceber, Senhor, o quanto é importante para todos nós ter a leitura real ao momento que doamos um órgão para alguém que está precisando de uma sobrevida, de uma moratória. Te agradecemos, Senhor, do fundo dos nossos corações, o convite que recebemos da Casa Espírita Via de Luz. E que esse diálogo, aonde chegar, Senhor, que encontre corações com dúvida, que essas dúvidas possam ser dissipadas, que os teus esclarecimentos através dos amigos espirituais, que são luzes no nosso caminho, possam tirar as nossas dúvidas. E pararmos de discutir, Senhor, como eternos discutidores que somos, e partirmos para a ação do bem,
através de doar os nossos órgãos, porque, Senhor, Tu és a lei do amor, Tu sabes da necessidade de cada um e supera sempre, Senhor, as nossas limitações para podermos exercitar o amor incondicional. Fica conosco durante esses momentos e que a espiritualidade amiga possa nos intuir e nos ajudar. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, companheiros, nós vamos começar esse diálogo, mas a partir de agora, nós vamos sair da tela, não é? Vamos tirar aí a nossa presença material da tela e vamos deixar que os espíritos falem. Eu vou passar os slides com a bibliografia e vocês vão acompanhando a leitura da bibliografia, aonde estão essa bibliografia, em que livro está, e depois, então, eu volto, né, para fazer a prece final e a prece de agradecimento. Por que nós estamos fazendo assim? Para que, por ser uma palestra, a nossa imagem ela não tem tanta importância como a mensagem. Então, como diz Jesus, né, nós vamos nos apagar um pouquinho, vamos sair do ar e deixar que a espiritualidade fale, para que ela possa, assim, como dissemos na prece inicial, trazer para nós a possibilidade de ter esse entendimento, de vencermos o nosso medo, principalmente essa palavra medo é terrível, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, deixarmos de discutir se está certo ou se está errado, para podermos ver a verdade, que é a luz que Jesus nos traz, para poder nos tirar dessa ignorância que o ego ainda insiste em ficar dentro de cada um de nós, não é? O ego ele tem essa propriedade, né, de fazer com que disfarce. Ele toma algumas atitudes justificando aquilo que devemos fazer, contrariando a lei divina. E toda vez que o ego fala, contrariando a lei de amor, nós devemos brigar com esse ego que está dentro de cada um de nós. Então, agradecemos a vocês esse carinho, esse tempo que vamos ficar juntos, e que Jesus nos abençoe nesse momento e muita paz para todos vocês. Então, estamos aí com o tema sobre doação de órgãos, sobre a visão espírita. Nós vamos conversar, vamos trazer as questões que muitas vezes nos trazem dúvidas sobre essa doação de órgãos, como nós, espíritas, possamos ajudar no momento que deixamos o corpo, se tiver alguma coisa útil que possa ser aproveitado, nós possamos estar totalmente desprendidos e doar aquilo que temos de melhor em cada um de nós. Principalmente, né, não só as nossas vibrações de amor, mas os órgãos que podem salvar vidas. E como não estamos no mês de setembro, em que se acende uma luz amarela, uma cor amarela sobre a questão do suicídio, o alerta ao suicídio, o quanto estamos, né, vendo acontecer diariamente várias saídas do corpo de maneira ignorando o que estamos fazendo. A doutrina espírita vem também no mês de setembro falar sobre a questão de doação de órgãos. Nosso assunto não vai ser suicídio, vai ser sobre doação de órgãos, então vamos ficar focado aqui no nosso tema. Então são as questões aí que surgem e que os espíritos colocam em várias abordagens para que nós tenhamos já o nosso comportamento, né, voltado com a melhor atitude que nós vamos tomar, se nós podemos fazer essa doação de órgão, né, sinalizar que pode ser tirado dos nossos órgãos ou não, dependendo da nossa visão, do nosso entendimento agora, à luz da doutrina dos espíritos. Então vamos lá. Há nas obras básicas da doutrina espírita algum indicativo à doação de órgãos? O que o Espiritismo diz contra a doação de órgãos? Na época de Allan Kardec, esse assunto não era cogitado. Qual a diferença entre morte e desencarnação? Tem diferença, não é? A morte é biológica, a desencarnação é psíquica, apego à matéria. Para que doar órgãos? Para permitir, aí tem uma resposta, para permitir que o nosso semelhante possa continuar vivendo no plano físico.
Quando o corpo para de funcionar, já não precisamos de nossos órgãos? Após a morte biológica, não nos são mais úteis os órgãos. Após a morte biológica, não nos são mais úteis os órgãos. Quanto a tempo, isso também é importante a gente questionar. Quanto tempo recomenda-se após a morte para retirar os órgãos do doador? De 48 a 72 horas. Quanto tempo demoramos para nos desligar completamente do corpo material? A desencarnação. O tempo proporcional ao nosso apego material. Depois da morte, sente-se dor quando é feita a retirada dos órgãos? O espírito desencarnado sofre com a extração dos órgãos na autópsia ou na cremação? Sim, quando não ocorrer a desencarnação. Psiquicamente, ainda estamos presos ao corpo. Então, se estamos mortos, mas não estamos desencarnados, pode acontecer de sentirmos ainda a extração ou a própria, a cremação dos órgãos. Então, se vamos nos propor a deixar, escrito que vamos doar os nossos órgãos, que nós possamos ir desapegando, e sair do corpo de verdade, não ficarmos ainda psiquicamente ligados à nossa matéria, que não vai ser útil mais para nós. Em que momento os médicos liberam os órgãos para doação após a morte? Após aplicar o teste de apneia, aquele teste de apneia para ver se está respirando, 10 minutos, e constatada a morte troncoencefálica. A partir daí, nós podemos fazer o transplante de órgão. Quando podemos saber se os órgãos de um familiar que está em coma pode ser doado? Olha a diferença. Estado de coma não é estar morto. Sabe que muitas vezes o espírito em coma, você está em coma, o espírito volta para o corpo. Pode acontecer. Portanto, não se deve doar os órgãos imprescindíveis à vida somente quando constatada a morte troncoencefálica. No caso em que a família opta pela doação, mas seu ente querido, desinformado sobre a continuação da vida, nunca comentou com ninguém sobre isso, como ele se sentiria no plano espiritual? Aí vem uma resposta interessante. No primeiro momento, uma sensação desagradável. Porém, a seguir, compreenderia o bem que foi feito e sentiria, uma felicidade pessoal. No primeiro momento, sim. Mas a espiritualidade, nós vamos ver mais à frente, que tem recursos para diminuir esse impacto da doação que nós não autorizamos, mas que o nosso parente fez, graças a Deus, essa autorização por nós. Então, no livro Doação de Órgãos, Emmanuel fala, no livro sobre as plantão de resposta, pergunta que foi feita a Chico Xavier e Emmanuel responde. O que a doutrina espírita pode falar a respeito da doação de órgãos, sabendo que o desligamento total do espírito pode, às vezes, ocorrer em até 24 horas e que, para a medicina, o tempo é muito importante para a eficácia do transplante? O espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? Emmanuel, a luz da verdade, a luz do espírito mais experiente que nós. Olha o que Emmanuel fala. O benefício daqueles que necessitam constitui uma das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. A doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos. Mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado, a espiritualidade dispõe de recurso para impedir impressões penosas e sofrimentos ao doador. Olha que interessante. A doação de órgão não é contrária às leis da natureza, porque beneficia. Toda vez que estamos beneficiando, estamos usando de amor, quem vai ser contra o amor? Além disso, é importante para que você desenvolva conhecimentos científicos, colocando a serviço de vários necessitados. Então, estamos aí com a representação. Avise a sua família. Você pode salvar a vida. É uma boia, uma nova esperança que levamos para aquele que precisa
que não tem mais utilidade para nós. Desencarnamos, não é? Saímos do corpo, a energia, o fluido vital continua lá, animando o corpo. É os minutos que os cientistas precisam para tirar um órgão, ou a córnea, ou o coração, para poder doar para outro companheiro. Então, isso tem que ser rápido, porque a vitalidade, o fluido vital, ainda está mantendo o corpo material funcionando. Mas você já não está mais no corpo. Nós já deixamos o corpo, já desenlaçamos do corpo. Por isso que a doutrina espírita pede para a gente não viver a materialidade, vivermos como espírito que somos, para podermos ser úteis, mesmo, graças a Deus, após a saída do corpo. Transplante na concepção espírita, mais uma visão que nós vamos trazer, né, de Chico, de Divaldo, de Joana, sobre a transplante de órgão na concepção espírita. Nas práticas médicas de todas as especialidades, os transplantes de órgão é o que demonstra com maior clareza a estreita relação entre a morte e a nova vida. O renascimento das cinzas, ele dá o exemplo como a fênix, né, aquela águia mitológica, pássaro, símbolo de renovação do tempo e da vida após a morte. Muito linda essa mensagem. Depois podemos até conversar, né? Se quiser saber essa mensagem mitológica da fênix que volta à vida. A temática doação de órgãos e transplantes é bastante coetâneo no cenário terreno. Sobre esse assunto, as informações instrutivas dos benfeitores espirituais não são muito abundantes. Tem espírito que não gosta de abordar esse assunto porque é um assunto polêmico, mas os espíritos que têm uma visão, né, uma experiência maior e que sabe o que é possível ser feito e como isso acontece, e como os atenuantes funcionam para que nós possamos ter a alegria de sermos doadores. Alguns espíritas recusam-se a autorizar em vida a doação dos seus próprios órgãos porque, né, tem uma desinformação que após o desencarne não se pode fazer isso, né? Não se deve doar os órgãos. Alegando, a nossa alegação é que Chico Xavier não era favorável ao transplante. E isso não é verdade. Chico nunca falou isso. A gente tem que ter cuidado dessas mensagens que as pessoas passam aí na internet dizendo que é Chico Xavier que falou aquilo. A gente tem que ir lá consultar para ver se foi Chico mesmo que falou, aonde está essa obra que Chico falou isso. A pessoa não pode dizer, botar uma frase, Chico falou isso, e não dá da onde ele tirou essa fala do Chico. Toda vez que tiver uma afirmação do Chico, ou de Divaldo, ou de Joana de Anjos, ou de Emmanuel, que não tem a referência bibliográfica, nós não podemos acreditar. Então, continua ele. Chico, isso não é verdade. Chico nunca falou isso. É esclarecer que Chico Xavier, quando afirmou a minha mediunidade, a minha vida, dediquei a minha família, aos meus amigos, ao povo. A minha morte é minha, eu tenho esse direito. Aí vamos entender por que ele falou isso. Olha por que ele falou isso. Ninguém pode mexer no meu corpo. Ele deve ir para a Mãe Terra. Fez porque, quando ainda estava encarnado, Chico recebeu várias propostas inoportunas para que seu cérebro fosse estudado após sua desencarnação. Olha só, que os cientistas materialistas achavam que tudo estava no cérebro do Chico, que era um arquivo, que tudo que ele escrevia, tudo que ele falava, aquelas mensagens maravilhosas que nós recebemos, estava no cérebro material, e não é o espírito. Então, eles querem achar que o espírito é igual uma gaveta, fica engavetado na cabeça, que eles dali vão descobrir. Então, é uma profanação, ele considerava isso, porque não vou encontrar nada, é perda de tempo. Daí a compreensível receio de seu corpo fosse profanado nesse sentido. Para a maioria das pessoas, a questão de doação é tão remota e distante quanto a morte. Desconhecemos. Mas para quem está esperando, olha só, mas para quem está esperando o órgão, ou a córnea, ou o coração para transplante, ela significa a única possibilidade de vida. Nós já tivemos várias declarações de pessoas que recebem os rins, que voltam a viver, professores que estão na sociedade, que precisam continuar um trabalho e que recebem esse órgão, a felicidade que é para quem recebe e para continuar sermos úteis
na vida em que eles vão considerar, mais na frente nós vamos ver isso, que é uma moratória. Joana de Ângeles também fala sobre essa questão. Sabendo dessa importância, ressalta: verdadeira bênção, fala Joana, o transplante de órgãos concede a oportunidade de prosseguir na existência física lá, na condição de moratória, quem está recebendo, através do qual o espírito continua o périplo orgânico. Afinal, a vida do corpo é meio para a plenitude, que é a vida em si mesmo, isto antes real. Estar encarnado é a nossa oportunidade como espírito de entrar em plenitude, porque estamos matriculados na Terra, nesse corpo, para conseguir a plenitude. Quanto mais tempo a gente tiver no corpo, quanto mais moratória nós tivermos, quanto mais a doação de órgão permitir essa moratória, nós agora, né, também tínhamos dúvidas sobre isso, somos favoráveis 100% à doação dos nossos órgãos. Hoje, depois do estudo, eu estou pensando assim, eu também tinha muita dúvida a respeito disso. Em entrevista à TV Tupi, em agosto de 1964, quando a ciência estava ainda engateando nessa questão, olha o que Chico fala. Comenta que o transplante de órgão, na opinião dos espíritos sábios, é um problema da ciência muito legítimo, muito natural, e deve ser levado adiante. Eles estavam estudando, estavam começando, né, a transplante de coração, de rim, de córnea. Então ele falou que está dentro da natureza. Os espíritos não acreditam que o transplante de órgãos seja contra as leis naturais. Não acreditam. Tem nada a ver. Pois é muito natural que, ao desencarnarmos, ao nos desvencilharmos do corpo, venhamos a doar os órgãos prestantes, acompanhando o necessitado deles, que possam utilizá-lo com proveito. Olha que coisa esclarecedora. A doação de órgão para transplante é perfeitamente legítima. Divaldo Franco certifica: se a misericórdia divina nos concede uma organização física sadia e justa, é válido, depois de nos havermos utilizado desse patrimônio, oferecê-los graças a conquistas valiosas da ciência e da tecnologia aos que vieram em carência a fim de continuar a jornada. A grande celeuma do assunto é a morte encefálica, na vigência de qual órgão ou parte do órgão humano removido para utilização imediata, em enfermo deles necessitado. André Luiz explica que quando a célula é retirada da sua estrutura formadora no corpo humano, ao ser implantada em outro organismo, tenderá a adaptar-se ao novo comando espiritual, que o revitalizará e a seguir coordenará sua trajetória. Vamos agora dar um impulso novo a esse órgão, com a nossa vontade, com a nossa determinação de sermos úteis, para não haver rejeição. Transferido o órgão para outro corpo, automaticamente o perispírito encarnado passa a influenciá-lo, viu? Moldando as suas necessidades, o que exigirá paciência, beneficiando a urgente transformação para melhor, a fim de que seu mapa de provação seja também modificado na sua renovação interior, gerando novas causas desencadeadoras para a felicidade que busca e talvez ainda não mereça. É o que Jesus falou. Devolvia a nossa vida e falava: vai, não peques mais. Está recebendo um órgão novo para uma moratória. Agora muda o comportamento, agradece a Deus e renova-se interiormente para fazer-se merecedor desse órgão, e esse órgão não possa encontrar rejeição se nós usarmos essa moratória para nos equivocarmos novamente. Com certeza vai haver uma rejeição desse órgão. Em síntese, a doação de órgão para transplante não afetará o espírito doador, exceto se acreditarmos sem justa lei de Deus. Estamos no orbe não estamos no orbe à deriva da vontade divina. Lembremos que no estatuto do Pai não há espaço para a injustiça, e os transplantes de órgãos, façanha da ciência humana, é valiosa oportunidade, dentre de tantas outras, colocada à nossa disposição para o exercício do amor. É isso. Seja doador de órgão, um ato de amor. Agora sim, agora ficou claro para todos nós o quanto
É importante esse nosso desapego, essa nossa certeza, porque quando nós espíritos temos certeza, uma fé raciocinada, nós começamos agora, desde esse momento, a mudar os nossos paradigmas. Aquilo que estava informado em nós e que agora nós vamos mudar essas informações, porque somos espíritos espíritas e vamos desencarnar. Não vamos só morrer, vamos desencarnar para podermos ser úteis e exercitar o amor no mais alto nível, esse amor incondicional. E nós trouxemos uma mensagem para fechar o nosso estudo e fazer a prece final, uma mensagem de Chico Xavier para que nós possamos fechar o nosso estudo com chave de ouro, fechar o nosso estudo com a mensagem do mundo espiritual de alguém que foi doador de órgão, numa situação complicada, mas vamos ver como nós somos felizes quando nós fazemos isso. E de lá, a mensagem que Chico Xavier recebeu de um jovem que cometeu suicídio. Diz o companheiro: querida mamãe Dalva e querido papai Francisco, peço-lhe me perdoe, abençoando-me como sou, em meus resgates do gesto infeliz e que me entreguei ao pior que me poderia acontecer. O que se verificou foi a hipótese por parte de criaturas desencarnadas que me seguiam, junto dos quais não me furta as responsabilidades do meu gesto infeliz. Ideias lamentáveis pareciam marimbondas no meu cérebro, sugerindo pusesse termo à existência de rapaz errante, em busca de um emprego que não aparecia. Deixei-me invadir por aqueles pensamentos amargos, alvejei o meu próprio coração com um tiro certo. Arrependi-me de tanto mal praticado contra mim. No entanto, era tarde. Despertei no hospital, onde me encontro até agora em tratamento e sou trazido pela vovó. O suicida é um detento sem grade. Admito que os irmãos com problemas semelhantes aos meus se reconhecem presos sem algemas e sem cárcere, porque ninguém foge de si mesmo. Graças a Deus, melhorei depois de algumas semanas de aflição. Um médico apareceu com uma boa nova. Ele me disse que as preces de uma pessoa que beneficiei com uma córnea que doei do banco de olhos, havia transformado para mim um pequeno tampão que, colocado sobre o meu peito, no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. Eu, que não fizera bem aos outros, que eu me omiti sempre na hora de servir, compreendi que o bem mesmo feito involuntariamente por uma pessoa morta é capaz de revigorarmos a força da existência. Prometo que não mais serei cego para amor. Meu carinho e esperança, com essas lições, vou seguindo à frente com a proteção de Deus. Então, companheiros, vamos repetir essa frase. As preces de uma pessoa que beneficiara com a córnea que doei do banco de olhos se havia transformado num tampão. Olha só, que aquele sangue que estava correndo o tempo todo, que não parava, essa doação fez com que ele melhorasse no plano espiritual, que a espiritualidade usou desse fluido cósmico universal, desse magnetismo amoroso, e construiu cirurgicamente um tampão que fez que ele continuasse sofrendo mais do que ele estava através do suicídio. Estamos vendo aí, no mês de setembro, o quanto o suicídio não acaba com a vida. Pelo contrário, lembramos de Setembro Amarelo, não suicídio. E estamos lembrando também a importância da doação de órgãos. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós e que nós possamos fazer essa reflexão, mesmo que o meu rosto não esteja aparecendo aí, mas que nós possamos nos apagar, que nós possamos esquecer de nós mesmos e deixar que a verdade se faça a luz em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, muita paz para todos nós e que possamos domingo estar junto presencialmente com vocês para que, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, nós possamos ter esse esclarecimento lá na casa, no domingo, na parte da manhã, com certeza a partir das 9 horas. Que Jesus nos abençoe, muita paz, e nós vamos fazer um breve agradecimento.
Querido Mestre, Senhor, muito obrigado, Senhor, por trazer a luz da verdade em nossos corações. Que nós possamos ter a certeza que todo movimento de amor que fizermos em benefício do próximo, tudo aquilo que podemos fazer com sacrifício, com renúncia, com benevolência, com dedicação, com abnegação, nós possamos, Senhor, ser merecedores de sermos úteis. Que possamos trabalhar no sentido de ter uma visão à frente com essa luz da verdade que os Espíritos nos traz. Antes éramos cegos, não enxergávamos, Senhor. Agora vemos, porque a visão que nos traz não é só a visão material, mas a visão da verdade, que nos liberta das mentiras, que nos liberta da dúvida e que nos faz espíritos nobres, contribuindo com o Senhor com a sua nobreza, com o seu amor e com a sua verdade. Obrigado, querido Mestre, por mais esse esclarecimento através dos amigos espirituais. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos te pedir, Senhor. Muito obrigado por permanecer do nosso lado durante alguns minutos. Que em nome de Jesus, em nome da espiritualidade, possamos nesse instante encerrar os nossos comentários, Senhor, e a nossa prece final. Graças a Deus, que possamos seguir em paz com as reflexões que nos favorecem. Que assim seja, graças a Deus, Senhor, e graças a Jesus, muita paz para todos vocês. Que assim seja. Queridos companheiros, depois dessas reflexões que fizemos, depois de tudo isso que a espiritualidade falou, o que toca nossos corações é essa mensagem final, não é? Que o companheiro foi constrangido, como ele mesmo fala, né? A fazer a doação das córneas. E vamos perceber a ação do mundo espiritual, mesmo quando nós fazemos algum bem constrangido. Vamos lembrar do Sireneu, né? Que ajudou, constrangido a Jesus a carregar a cruz, benefício que foi para esse espírito durante a partir dali. Então, o jovem cometeu o suicídio, o jovem ele chega na parte espiritual, totalmente desalinho, mas a família usa, não é, desse amor, dessa doação suprema, né, e faz com que as córneas cheguem em outra pessoa. E o que acontece? Não é? Vamos ver lá que os médicos da espiritualidade, os espíritos superiores têm recursos, não é? Junto com o fluido cósmico universal, faz aquele tampão e cessa aquele corrente sanguínea, né? aquela hemorragia que não parava, e a partir dali ele fala: muito obrigado por ter... Agradece o pai, agradece a mãe, e é o que nós vamos fazer agora. Fazer os nossos agradecimentos por ter essa abraçado, essa doutrina tão esclarecedora, essa doutrina que faz com que nós usemos o nosso livre-arbítrio sempre com sentimento de amor. O livre-arbítrio agora não tem mais nos nossos corações essa força que o ego tomava antes, não é? Agora, todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, usando o livre-arbítrio, vai ser em benefício do próximo. Como Jesus falou, eu vim para servir, né? E não para ser servido. Então, companheiros, vamos, mês de setembro, esse alerta dessa cor amarela, para que possamos divulgar a doutrina dos espíritos, o que eles falam sobre a doação de órgão, e agora eu sou doador. Eu vou entrar na fila de doação, eu já tinha doado a medula, né? Já fiz a inscrição para doar a medula, agora eu vou deixar todos os meus órgãos disponíveis, aqueles que forem úteis, para poder ajudar aqueles que precisam. Então vamos falar assim: querido Mestre Senhor, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações essa possibilidade de reflexão. Refletir, Senhor, e pensar, e jogar as nossas energias de pensamento no ar, para acolhermos da espiritualidade, através da nossa mediunidade intuitiva, Senhor, através da mediunidade contigo, através dessa vontade de sermos úteis, que nós possamos, agora sim, Senhor, com a luz dos teus esclarecimentos, com a luz da tua verdade, podemos, Senhor, agora lutar contra a mentira, que até então, capitaneado pelo ego, tem feito que nós tomemos decisões totalmente equivocadas.
que nós possamos agora prestar atenção. Ligarmos, Senhor, a nossa tela mental, a nossa antena psíquica com os amigos espirituais. Para toda vez que tivermos dúvida, vamos lá consultar o Evangelho. O que eu devo fazer, Senhor? E que o Senhor possa nos indicar agora o caminho, com a seta de luz, para que nós possamos tomar a decisão certa, usando o nosso livre-arbítrio, Senhor, capitaneado agora pelo sentimento de amor incondicional para todos. Que os nossos órgãos, que forem úteis, podem chegar para aquele que precisa, Senhor, para que esse espírito que recebe o órgão, ele possa, nessa moratória, transformar-se melhor para o trabalho do bem. Obrigado, Senhor. Um abraço a todos e que nós possamos te pedir permissão para encerrarmos as nossas reflexões, te dizendo assim: muito obrigado, Senhor. Fica conosco para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.